Sabe quando você acha que a vida está indo na direção certa? Quando você acorda cedo, o café ainda quente na xícara, o cheiro do pão torrado enche a cozinha e você sente orgulho do homem que se tornou. Pois era assim que eu vivia até os meus 46 anos. Meu nome é José Vitor, e eu era pedreiro. Não qualquer pedreiro. Eu tinha amor pelo que fazia, e cada parede que levantava era quase como levantar meus próprios sonhos. Foram quase 30 anos de trabalho duro, começando lá atrás, quando eu ainda era ajudante de servente. O som do cimento sendo batido, a poeira grudando na pele, as mãos calejadas, tudo isso fazia parte do meu dia a dia, mas eu não reclamava. Na verdade, me orgulhava. Todo mundo dizia que eu era detalhista, que não entregava serviço mal feito, que eu gostava de ver cada tijolo alinhado como se fosse a base de algo maior. E era isso que eu queria, construir um futuro sólido para minha família. Eu morava em uma casinha simples, mas cheia de amor. Minha esposa sempre me esperava com a comida quente quando eu chegava exausto, e meus 2 filhos, adolescentes, faziam planos para quando eu tivesse dinheiro suficiente para a gente reformar a nossa casa também. Eu sonhava com isso toda noite, ver meus filhos estudando, minha esposa tranquila, e eu envelhecendo sem ter que me preocupar com contas atrasadas. Foi quando pintou o maior trabalho que eu já tinha recebido. A construção de uma casa grande, de 2 andares, para uma família que tinha acabado de comprar um terreno num bairro nobre. O engenheiro responsável era famoso na região. Famoso não só pelos projetos, mas também pelo jeito arrogante. Ele apareceu no canteiro, me entregou a planta e falou como se eu fosse só mais um pedreiro qualquer. Siga exatamente como está aqui. Sem questionar, eu estranhei umas coisas logo de cara. Havia vigas que pareciam finas demais para o tamanho do 2º andar. A laje indicada estava abaixo do que eu aprendera a ser seguro. Me lembro de ter chamado o engenheiro num canto e dito: "Doutor, não acha que devíamos reforçar essa parte? Tá meio fraco." Mas ele me olhou com desprezo. Respirou fundo como quem perde a paciência e disse: "Você é pedreiro, não engenheiro. Faça o que eu mandei." Confesso que fiquei dividido. De um lado, meu instinto gritava para não seguir em frente daquele jeito. De outro, o medo de perder o emprego falou mais alto. Na construção civil, questionar o engenheiro podia significar ficar meses sem serviço. Eu tinha contas para pagar, filhos para sustentar, e acabei cedendo. Comecei a obra, ainda com um aperto no peito que não passava, mas fui em frente. A cada martelada, a cada bloco assentado, eu tentava espantar aquela sensação ruim. Meus colegas de trabalho me perguntavam por que eu estava tão sério e eu só dizia que estava concentrado. No fundo, eu tinha medo do que poderia acontecer, mas me agarrava à esperança de que o engenheiro sabia o que fazia. Afinal, era ele quem tinha estudado anos para aquilo, não eu. Terminei a casa em pouco mais de 6 meses. Quando entreguei as chaves para a família, a mãe me abraçou tão forte que quase não consegui conter as lágrimas. Eles estavam emocionados, agradecendo, dizendo que ali realizavam o sonho de uma vida inteira. Naquele momento, confesso que senti orgulho de novo, como se a obra fosse uma extensão da minha alma. Fui para casa naquele dia sorrindo, contando para minha esposa como foi emocionante ver a felicidade deles. Mas eu não fazia ideia de que aquela seria a última vez que eu dormiria tranquilo. Um mês depois da entrega, eu estava trabalhando em outra obra, sob um sol escaldante, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi meio desconfiado e do outro lado ouvi uma voz trêmula. "José, você soube o que aconteceu com a casa que você construiu?" Meu coração disparou. Senti a mão tremer tanto que quase deixei o celular cair. Perguntei num fio de voz: "O que houve?" A resposta me acertou como um soco no estômago. A casa havia desabado, e toda a família que eu ajudara a realizar o sonho tinha morrido soterrada. Naquele segundo, o mundo parou para mim. Minhas pernas não me sustentaram. Sentei no chão de terra, em meio ao barulho dos operários que nem perceberam meu desespero, e chorei como nunca havia chorado. As lágrimas caíam misturadas com a poeira, e eu só repetia em voz alta: "Não, não pode ser." Passei a noite toda sem conseguir dormir. A imagem da família sorrindo no dia da entrega me perseguia sem parar. O pior é que eu não sabia que aquilo era só o começo do maior inferno que eu viveria. Eu me lembro como se fosse ontem da manhã seguinte à notícia. Minha esposa me encontrou sentado na cama, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ela tentou me acalmar, dizendo que aquilo não podia ser culpa minha, que acidentes acontecem. Mas como acreditar nisso quando você mesmo construiu a casa onde uma família inteira morreu soterrada? Cada palavra de consolo dela parecia bater em uma parede dentro de mim. Eu me sentia um assassino. Saí de casa desnorteado, andando pela rua como um zumbi. Eu não sabia se ia trabalhar, se procurava a polícia ou se deveria ir até o local da tragédia. No caminho, encontrei colegas de profissão que já tinham ouvido a notícia. Alguns me olhavam com pena, outros com medo, como se eu carregasse uma maldição.
A cidade toda falava do desabamento. Os jornais estampavam fotos dos escombros com manchetes que faziam meu estômago revirar. Casa recém-construída desaba e mata a família. Cheguei ao terreno da casa destruída e fui barrado pela polícia. Lembro do cheiro forte de concreto quebrado, misturado com o odor de queimado que não sei de onde vinha. Os destroços ainda soltavam poeira, e no meio deles, brinquedos quebrados, roupas ensanguentadas, fotos de família. A cena me esmagou. Eu chorei ali mesmo, ajoelhado no chão. Um dos policiais se aproximou e perguntou se eu era José Vitor. Quando confirmei, ele olhou para mim com desconfiança, como quem olha para um criminoso, e disse: "Você vai ter que prestar alguns esclarecimentos." Na delegacia, a primeira coisa que ouvi foi que o engenheiro já havia me apontado como responsável pelo desabamento. Ele disse que eu não segui as instruções corretamente, que economizei materiais, que fiz a obra de qualquer jeito. Era como se eu tivesse entrado em um pesadelo, porque foi justamente o contrário. Eu segui tudo à risca, mesmo achando que não era seguro. Mas quem acreditaria na palavra de um simples pedreiro contra a de um engenheiro renomado? Os interrogatórios foram humilhantes. Me perguntaram quantas vezes já tinha feito serviço porco, se eu tinha envolvimento com material de baixa qualidade, se aceitava suborno. Cada pergunta era como um tapa no meu rosto. Me senti tão pequeno que parecia que eu ia desaparecer ali mesmo. Passei horas naquele lugar, sem comer, sem beber água, respondendo as mesmas perguntas repetidamente, enquanto a imagem da casa destruída não saía da minha cabeça. Quando finalmente me deixaram ir, eu saí da delegacia certo de que a minha vida nunca mais seria a mesma. Os boatos já corriam pela cidade. Diziam que eu tinha matado a família para esconder algum erro, que eu era um bêbado irresponsável, que eu não tinha capacidade para erguer nenhum barraco. Eu não podia nem ir ao mercado sem ouvir cochichos. As pessoas me olhavam como se eu fosse um monstro. Em casa, meus filhos começaram a sofrer na escola. Eles chegavam chorando, contando que os colegas diziam que o pai deles era assassino. Minha esposa tentava me manter de pé, mas eu a via desmoronando também. Nossa casa, que sempre foi um lar cheio de amor, virou um lugar silencioso, pesado, onde ninguém conseguia mais sorrir. E cada vez que eu fechava os olhos, só conseguia ver os rostos daquela família que confiou em mim. Vocês conseguem imaginar o peso de carregar isso? Foi quando recebi a intimação. Eu seria julgado por homicídio culposo. O engenheiro, com todos os seus contatos, moveu mundos e fundos para colocar toda a culpa em mim. Eu não tinha dinheiro para contratar um bom advogado. Mal conseguia pagar as contas do mês. Amigos começaram a se afastar, com medo de serem associados a mim. Eu, que antes era respeitado, passei a ser o homem que ninguém queria por perto. Na noite anterior ao julgamento, lembro de ter me trancado no banheiro. Me olhei no espelho por minutos que pareceram horas, e não reconheci o homem do outro lado. Cabelos desgrenhados, barba por fazer, olhos fundos, alma destruída. Me perguntei ali se valia a pena continuar vivendo, se minha família não estaria melhor sem mim. Mas o amor pelos meus filhos me impediu de fazer besteira. Eu fui para o tribunal no dia seguinte sentindo como se estivesse indo para meu próprio enterro. E o que aconteceu lá foi só o início de um pesadelo ainda maior. Quando entrei naquele tribunal, senti todos os olhares queimando minha pele. Havia jornalistas com câmeras apontadas, curiosos cochichando, até gente que eu nunca tinha visto na vida, mas que parecia ansiosa para ver meu fim. Eu sentia que, independentemente do que fosse dito ali, eu já tinha sido condenado pelo tribunal das pessoas. Sentei na cadeira dos réus e minhas pernas tremiam tanto que achei que não fosse conseguir ficar ali até o final. O juiz começou a sessão e logo o engenheiro foi chamado para depor. Ele entrou na sala como quem vai receber um prêmio. Falou com segurança, expôs diagramas, mostrou plantas e apontou supostos erros que eu teria cometido. Cada frase dele era como uma facada no meu peito. Eu queria gritar: "Não foi assim! Eu avisei você! Eu te pedi para rever o projeto." Mas a minha palavra, de um pedreiro sem estudos, parecia não ter valor nenhum comparada à dele. Quando chegou minha vez de falar, a minha voz mal saía. Eu estava engolido pelo medo, pelo peso da culpa, pela sensação de que nada do que eu dissesse mudaria alguma coisa. Contei tudo, como desconfiei do projeto, como alertei o engenheiro, como fui obrigado a seguir as ordens. Mas eu via nos olhos do júri que ninguém me escutava de verdade. Eles já tinham decidido quem era o vilão da história. Minha esposa e meus filhos estavam lá, sentados nas últimas cadeiras. Eu conseguia ver o desespero nos olhos deles. Meu filho mais velho, com apenas 14 anos, apertava a mão da mãe como se fosse desabar a qualquer momento. Minha esposa chorava baixinho, tentando não fazer barulho. Aquela imagem me destruiu por dentro. Tudo o que eu queria era protegê-los, mas ali eu era impotente. As testemunhas chamadas pela defesa eram poucos amigos que ainda tinham coragem de falar comigo. Eles diziam que eu sempre fui trabalhador, honesto, cuidadoso, mas, em seguida, vinham as testemunhas da acusação.
colegas da obra que, com medo de também serem culpados, preferiram me apontar como responsável. Cada palavra deles era uma pedra atirada em mim, e eu só conseguia pensar: meu Deus, como as coisas chegaram a esse ponto? O promotor, em seu discurso final, fez questão de pintar a imagem de um homem negligente que colocou em risco a vida de inocentes por não se importar com a segurança. Disse que eu era um exemplo do que precisava ser punido para que outros trabalhadores irresponsáveis não cometessem o mesmo erro. Quando ele terminou, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. O juiz leu a sentença em voz alta e a palavra culpado ecoou pelo tribunal como um trovão. Fui condenado a 5 anos de prisão por homicídio culposo. Naquele momento, ouvi o grito desesperado da minha esposa, chamando meu nome, e meus filhos chorando alto. Eu queria correr até eles, abraçá-los, dizer que tudo ficaria bem. Mas fui imediatamente algemado por 2 policiais e arrastado para fora da sala, sem nem poder olhar para trás. O caminho até o presídio foi o trajeto mais longo da minha vida. A viatura parecia andar em câmera lenta, enquanto pela janela eu via a cidade onde passei toda a minha vida se transformar em um lugar hostil. Cada rua tinha uma lembrança boa. A padaria onde eu tomava café com meus colegas, a pracinha onde brinquei com meus filhos, o bar onde comemorei aniversários. Tudo aquilo agora parecia parte de uma vida que não existia mais. Quando entrei no presídio, senti o cheiro forte de mofo e esgoto. O barulho de grades se fechando ecoou pelos corredores sombrios, e naquele som eu percebi: a liberdade que eu conhecia tinha acabado. Me colocaram em uma cela minúscula, com 3 outros detentos. Cada um deles me olhava como quem avalia a presa mais fraca. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas dentro de mim eu já estava completamente destruído. Na primeira noite, não consegui dormir. O colchão era tão fino que sentia o concreto gelado nas costas. O barulho dos outros presos gritando, batendo nas grades, tossindo, era como estar em um pesadelo interminável. E a cada vez que eu fechava os olhos, voltava a cena da casa caindo, da família sorrindo no dia da entrega, do engenheiro dizendo para eu calar a boca. A culpa não me deixava em paz. E foi apenas a primeira noite, porque o que eu viveria nos anos seguintes faria cada dia parecer uma eternidade. A vida na prisão é algo que eu não desejo nem para meu pior inimigo. Os dias eram todos iguais. Acordava com o barulho das grades batendo, tomava café frio com gosto de ferrugem e passava horas sentado em um canto da cela, contando as rachaduras na parede para tentar manter a sanidade. Mas o pior não era a rotina miserável, era o medo constante. A qualquer momento, alguém poderia decidir que você merecia sofrer mais um pouco. Na primeira semana fui abordado por um grupo de presos mais antigos. Eles queriam saber o que eu tinha feito para parar ali. Quando contei que era apenas um pedreiro acusado pela morte de uma família, eles caçoaram. Diziam que eu era um assassino disfarçado de trabalhador, que quem mata criança não merece perdão. Aquele boato se espalhou pelos corredores como fogo, e passei a ser alvo fácil. Vieram as ameaças. Começaram com olhares, depois empurrões, até que uma noite, enquanto eu dormia, acordei com um dos presos pressionando uma lâmina improvisada na minha garganta. Ele dizia que eu precisava pagar pelo que fiz. Só não me cortou porque outro detento interveio. Talvez por pena. Talvez para não causar confusão com os guardas. Mas depois daquela noite, o pouco de sono que eu ainda tinha desapareceu. Na cadeia, o cheiro de suor, urina e comida estragada era constante. Eu tentava me distrair lavando minhas roupas no balde, mas mesmo nessas horas a mente me traía, me mostrando flashes do acidente. Quando fechava os olhos, revivia a mãe da família abraçando as crianças na porta da casa. Às vezes eu acordava gritando no meio da noite, coberto de suor frio. E isso só alimentava a fama de que eu era um assassino atormentado. Minha única ligação com o mundo lá fora eram as cartas que minha esposa mandava. Ela descrevia como estava difícil manter a casa, como meus filhos estavam traumatizados e como as pessoas do bairro evitavam nossa família. Cada carta que eu recebia me destruía um pouco mais, mas também me dava um fio de esperança. Pelo menos eles ainda não tinham desistido de mim. Com o tempo, a família foi diminuindo as visitas. Primeiro vieram toda semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Até que, no 3º ano, pararam de vir. O silêncio me dizia tudo. Eles não aguentavam mais sofrer. Não os culpo. Eu também estava me tornando um homem que não reconhecia mais no espelho. Magro, cabelo desgrenhado, olhar vazio. Parecia que eu já tinha morrido por dentro. A única coisa que me mantinha em pé era lembrar dos meus filhos pequenos, de como eu os colocava para dormir contando histórias de castelos feitos de blocos de cimento, como dizia que um dia ia construir um castelo de verdade para eles. Essas lembranças eram como uma brasa que teima em não apagar. Mas, na maior parte do tempo, eu só queria que tudo acabasse logo. O peso da culpa e o medo constante me faziam desejar desaparecer. No 5º ano, quando a notícia de que eu seria solto chegou, não senti alegria,
só um vazio imenso. Já não era mais o José Vitor que entrou ali. Eu saí do presídio com 51 anos, alguns dentes a menos, muitos quilos a menos e uma cabeça cheia de cicatrizes que ninguém podia ver. Quando pisei fora daqueles muros, senti o vento no rosto como se fosse algo estranho, quase dolorido. Mas logo percebi que a liberdade que eu sonhara não seria nada como imaginei. Fui direto para minha casa, mas ao chegar lá, o que encontrei me quebrou de vez. Minha esposa estava diferente, cansada, com olhos que não brilhavam mais. Meus filhos já não eram crianças, eram quase adultos, mas olhavam para mim como quem olha para um desconhecido. A casa estava em ruínas emocionais, rachaduras nas paredes, móveis quebrados, mas o que mais doía era o silêncio sepulcral que pairava no ar. Tentei recomeçar, mas cada tentativa era como dar murro em ponta de faca. As pessoas me reconheciam na rua, mudavam de calçada, cochichavam. Olha lá, o pedreiro assassino. Em poucos dias, comecei a procurar refúgio na bebida. No primeiro gole, senti a mente relaxar como não fazia há anos. No segundo, esqueci quem eu era. No terceiro, comecei a achar que talvez fosse melhor nunca mais ficar sóbrio. E assim, aos poucos, fui deixando de voltar para casa. Preferia dormir em praças, becos, calçadas, qualquer lugar onde ninguém me julgasse. À noite, deitado em pedaços de papelão, eu olhava ao céu e me perguntava: será que alguém aí em cima ainda me enxerga? Será que algum dia vou ter paz? Os dias na rua começaram a se arrastar como um castigo sem fim. Acordava com o rosto inchado do frio, o cheiro de urina impregnado no chão ao meu redor e o som dos carros passando apressados como se eu fosse invisível. Era como se eu tivesse deixado de existir para o mundo. As pessoas desviavam o olhar quando passavam por mim, algumas com nojo, outras com medo, mas a maioria simplesmente fingia que eu não estava ali. E aos poucos, comecei a acreditar que eu realmente não era mais ninguém. A primeira vez que pedi esmola, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a latinha. Um homem de terno olhou para mim com desprezo e disse: vai trabalhar, vagabundo. Aquilo me cortou fundo, porque trabalhar era tudo que eu sabia fazer. Mas quem me daria emprego agora? Quem confiaria em mim, o pedreiro assassino? Passei a beber ainda mais. Cada gole me anestesiava do presente e me fazia esquecer as lembranças que me assombravam. No início, eu ainda tentava visitar minha casa de vez em quando. Chegava de madrugada, olhava pela janela e via minha esposa sentada na sala, sozinha, olhando para o nada, mas não tinha coragem de bater na porta. Preferia ficar ali, do outro lado, sentindo a presença deles sem ser visto. Às vezes via meus filhos chegando da escola, já quase adultos, conversando baixinho, mas a vergonha me impedia de me revelar. Eu não queria que eles me vissem naquele estado. Certo dia, enquanto dormia em um canto debaixo de uma marquise, acordei com barulho de passos apressados. Era um grupo de jovens que me cercou, rindo, dizendo que iam dar um susto no mendigo assassino. Eles chutaram minha latinha de moedas, me empurraram, cuspiram em mim. Quando foram embora, fiquei deitado ali, imóvel, sentindo o gosto amargo do sangue na boca e o sabor ainda mais amargo de ter chegado tão fundo no poço. Comecei a me juntar a outros moradores de rua, gente que também tinha histórias de quedas, cada uma mais triste que a outra. Alguns vieram parar ali por causa de drogas, outros por problemas mentais, outros por terem sido abandonados. Mas entre eles, pela primeira vez em anos, não me senti julgado. Éramos todos invisíveis, unidos pela dor. Cada um carregava suas próprias cicatrizes, e isso nos tornava irmãos. Em uma dessas noites, sentados em volta de uma fogueira improvisada, um dos companheiros perguntou: "E você, Zé? Como veio parar aqui?" Contei minha história. Falei da obra, do engenheiro, da tragédia, da prisão. Quando terminei, ele ficou em silêncio e apenas colocou a mão no meu ombro. Ninguém ali me chamou de assassino. Pela primeira vez em muito tempo, senti um pouco de alívio. As madrugadas eram as piores. O frio cortava a pele, o estômago doía de fome e os ratos corriam entre os papéis de papelão que usávamos como cama. Mas era nas madrugadas que a mente mais me torturava. Fechava os olhos e ouvia o som das paredes ruindo, os gritos que nunca ouvi de verdade, mas que minha mente inventava. Às vezes acordava gritando, e os poucos que dormiam por perto me acordavam dizendo: "Calma, Zé, foi só um pesadelo." Em uma dessas noites, enquanto eu olhava as estrelas entre as nuvens, me peguei pensando de onde vocês estão assistindo a minha história, de qual cidade vocês estão me ouvindo agora. Escrevam aí nos comentários. Quero saber até onde essa minha confissão está chegando. Saber que alguém em algum lugar está me ouvindo me faz sentir menos sozinho. Comecei a vagar pelas ruas durante o dia, catando latinhas, pegando restos de comida em lixeiras de restaurantes. Às vezes, um ou outro funcionário me dava um prato de arroz e feijão. Nesses momentos, eu agradecia tanto que chorava. Cada migalha parecia um presente dos céus, mas sempre que o sol se punha, o medo voltava.
medo de ser atacado, medo de não acordar na manhã seguinte, medo de não encontrar mais sentido para continuar. E no fundo eu ainda me perguntava, será que algum dia vou conseguir perdoar a mim mesmo pelo que aconteceu? Será que existe redenção para alguém como eu? O tempo foi passando, mas na rua não se mede em dias ou meses. Mede-se em estações. Quando o calor chega, você torce para não morrer de insolação. Quando o frio aperta, reza para não congelar de noite. Cada estação é uma provação diferente. O inverno foi o pior de todos. Lembro de acordar tremendo tanto que mal conseguia mexer os dedos, as roupas encharcadas de orvalho e o vento cortando a pele como lâminas. Em uma dessas noites geladas, um dos meus companheiros de rua, o Toninho, não acordou. Ele era mais velho que eu, sempre contava histórias de quando tinha sido motorista de caminhão e dizia que ainda ia reencontrar a filha que abandonou. Quando vi Toninho deitado, imóvel, coberto com papelão até o pescoço, senti um aperto tão grande que parecia que meu coração ia parar também. A morte dele me fez perceber o quão frágil era a vida que eu levava e o quão perto eu também estava do fim. Depois disso, passei a ter ainda mais medo de dormir. O sono virou inimigo. Eu vagava pelas ruas a noite inteira, procurando movimento, luz, barulho, qualquer coisa que me mantivesse acordado e longe do destino de Toninho. Mas, de dia, o cansaço me derrubava. E eu dormia em qualquer canto, mesmo que fosse embaixo de marquises lotadas de pombos e fezes. Certo dia, enquanto pedia comida perto de uma padaria, um senhor de terno escuro me chamou de canto. Ele disse que se lembrava de mim quando eu trabalhava como pedreiro, que tinha ouvido falar do que aconteceu e que sentia muito pelo que eu estava passando. Ele me ofereceu dinheiro para comer, mas principalmente ofereceu algo que eu já não recebia havia anos: palavras de respeito. Aquilo me emocionou tanto que chorei na frente dele. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Zé, não desista de você. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Toda vez que pensava em desistir, lembrava do tom sincero daquele homem. Foi ali que comecei a me questionar. Será que eu ainda tinha alguma chance? Será que existia algum caminho de volta para mim? Ou será que tudo que restava era continuar vagando até minha hora chegar? Pensar nisso me fazia sentir um fio de esperança. Pequeno, mas suficiente para me manter de pé. Nesse período comecei a observar mais as pessoas que passavam. Cada rosto apressado, cada criança sorrindo, cada casal discutindo. Era como assistir a um filme do qual eu não fazia mais parte. Às vezes, eu via famílias inteiras indo para casa no fim do dia, rindo, e me lembrava dos meus filhos pequenos correndo até a porta para me abraçar quando eu chegava da obra. Essas lembranças me faziam sorrir e chorar ao mesmo tempo. Mas mesmo nesse cenário sombrio, alguns gestos reacendiam uma chama dentro de mim. Teve uma senhora que, toda segunda-feira, deixava um pão e um copo de leite perto de onde eu dormia. Nunca a vi de perto, mas ela sabia que eu estava ali. Cada vez que eu acordava e encontrava o alimento, me sentia visto, lembrado, como se ainda houvesse alguém que acreditava que eu merecia viver. Se você já ajudou alguém na rua, saiba, esse gesto pode significar a diferença entre desistir ou tentar mais um dia. Numa tarde chuvosa, enquanto me escondia embaixo de um toldo, fui reconhecido por um ex-colega de obra. Ele parou, me olhou por alguns segundos e disse: Zé, você era o melhor pedreiro que conheci. Como foi que chegou nisso? Eu não consegui responder. A vergonha me calou. Ele tirou uma nota do bolso, colocou na minha mão e foi embora sem esperar agradecimento. Aquilo doeu. Eu queria explicar. Queria dizer que nunca fui o monstro que pintaram, mas as palavras não saíram. E assim os dias continuaram, um igual ao outro, intermináveis. A cada novo nascer do sol, eu me perguntava se ainda havia chance de recomeçar. Se ainda existia perdão para alguém que carrega tanta culpa. E você aí, do outro lado da tela, acredita que alguém como eu pode ter uma segunda chance? Com o passar dos meses, comecei a perceber que a solidão não estava só do lado de fora. Ela também morava dentro de mim. Antes, eu ainda sonhava em reencontrar minha família. Mas agora, cada dia que passava, a esperança diminuía. A bebida, que antes era um refúgio, se tornou uma prisão. Chegou um ponto em que eu já não bebia para esquecer, mas simplesmente porque o corpo doía sem o álcool. O vício me consumia tanto quanto a culpa. Eu passava horas sentado na calçada, olhando as pessoas passarem, pensando em tudo que perdi. O barulho da cidade era constante, mas para mim, parecia que eu vivia dentro de uma bolha de silêncio. Cada buzina, cada conversa distante, tudo parecia tão longe da minha realidade. Era como se eu existisse em outro mundo, invisível. E sabe o que mais doía? Pensar que eu construía casas para proteger famílias, mas agora nem um teto eu tinha para chamar de meu. Em uma noite particularmente difícil, fui até a frente da minha antiga casa. Fiquei do outro lado da rua, observando as luzes apagadas. Não sabia se minha esposa e meus filhos ainda moravam ali ou se já tinham partido.
senti um desejo enorme de bater na porta, pedir perdão, tentar reconstruir minha vida, mas o medo de ser rejeitado me paralisou. E ali, debaixo de uma árvore, chorei baixinho, pedindo a Deus que me desse coragem ou acabasse logo com aquele sofrimento. Nessa mesma noite, um cachorro de rua se aproximou e deitou ao meu lado. Ele era magro, tinha uma orelha rasgada, mas deitou encostado em mim como se quisesse dividir o calor. Chamei ele de Valente. A partir daquele dia, passamos a caminhar juntos pelas ruas. Era estranho como aquele animal que não falava nada parecia entender toda a minha dor. Ele me olhava com olhos que não julgavam, não culpavam, só acompanhavam. Pela primeira vez em anos, senti que não estava totalmente sozinho. Valente passou a ser meu companheiro fiel. Quando eu ia catar latinhas, ele vinha comigo, abanando o rabo. Quando eu dormia, ele se deitava encostado em mim, me protegendo. Ele até rosnava quando alguém chegava perto demais. Às vezes, eu dizia para ele: Valente, será que alguém aí em cima ainda olha por nós? E ele apenas me olhava, como se dissesse que sim. Esse cachorro me deu mais força do que muita gente jamais deu. Comecei a perceber que mesmo nas situações mais escuras, pequenos milagres podem acontecer. Como quando, em uma manhã fria, um senhor estacionou o carro em frente ao mercado e me chamou. Zé, você ainda sabe assentar piso? Meu coração disparou. Ele me disse que precisava de alguém para consertar um pequeno trecho de calçada em frente à loja dele. Eu aceitei na hora. Peguei a colher de pedreiro emprestada de um funcionário e pela primeira vez em anos, senti minhas mãos voltarem a fazer o que sempre souberam. Cada bloco assentado me lembrava quem eu era. Quando terminei, o homem me pagou com dinheiro e ainda me deu comida. Mas o que mais me marcou foi quando ele disse: Você ainda é bom, Zé. Não esqueça disso. Aquilo reacendeu algo dentro de mim. Se um estranho conseguia ver valor em mim, será que eu mesmo não deveria tentar me perdoar? Passei aquela noite abraçado com Valente, olhando o céu e pensando em tudo que poderia ter sido diferente se eu tivesse tido coragem de dizer não lá atrás, no canteiro de obras. Mas, no fundo, ainda me atormentava a pergunta que nunca calava. Será que minha família ainda pensa em mim? Será que um dia vou ter a chance de olhar nos olhos deles e dizer que sinto muito? Os dias que se seguiram ao pequeno trabalho que fiz reacenderam em mim a lembrança do homem que fui um dia. Toda vez que eu fechava os olhos, via as paredes bem alinhadas, as casas que ajudei a erguer. E mesmo que o mundo me chamasse de assassino, lá dentro eu sabia. Eu tinha tentado fazer o certo. Mas por medo, por necessidade, por confiar em quem não devia, perdi tudo. Passei a procurar mais oportunidades de trabalho, mas era difícil. A maioria das pessoas se afastava quando ouvia meu nome. O boato do pedreiro que matou uma família ainda era forte. Então continuei contando com a generosidade de alguns poucos que, de vez em quando, me davam comida ou algum trocado. Valente sempre ao meu lado, como um anjo de 4 patas. Em muitas noites, ele era a única razão para eu não desistir de viver. Um dia, enquanto eu catava latinhas em frente a uma igreja, ouvi uma música suave vindo lá de dentro. Sentei na calçada com Valente ao meu lado e comecei a chorar. Uma senhora que saía do templo me viu e se aproximou. Ela se apresentou como Dona Marta, disse que me via toda semana ali e perguntou se eu queria entrar. A voz dela era tão suave que parecia um abraço. Eu aceitei. Dentro da igreja, me senti pequeno, mas acolhido. As pessoas me olharam, algumas com curiosidade, outras com compaixão, mas ninguém me expulsou. Sentei no último banco segurando o Valente no colo e pela primeira vez em anos, fechei os olhos e pedi perdão de verdade. Não só a Deus, mas a mim mesmo. Pedi forças para tentar recomeçar. Pedi que, se não houvesse salvação para mim, que ao menos meus filhos tivessem uma vida boa. Dona Marta passou a me visitar onde eu dormia. Levava roupas limpas, comida e principalmente palavras de fé. Ela dizia: Zé, você ainda tem valor. Você só precisa acreditar. Aquelas palavras começaram a me transformar. Passei a beber menos. Alguns dias eu até conseguia ficar sóbrio. Em outros, ainda caía. Mas a diferença era que agora eu queria melhorar. Eu queria voltar a ser alguém que meus filhos pudessem se orgulhar. Com o tempo, Dona Marta me ajudou a conseguir pequenos bicos, limpezas, pinturas, reparos simples. Cada trabalho concluído era um passo a mais para longe da rua. Eu ainda dormia em calçadas, mas minha mente já não estava mais aprisionada naquele lugar. Comecei a sonhar de novo com o dia em que poderia bater na porta da minha casa, olhar nos olhos da minha esposa e dizer: me perdoa. Sonhava em poder abraçar meus filhos e dizer: eu lutei por vocês. E sabe, se você chegou até aqui ouvindo minha história, eu queria te perguntar: de qual cidade você está me assistindo? Escreve aí nos comentários. Quero saber onde essa mensagem de esperança está chegando, porque cada um de vocês que ouve, comenta e compartilha
Ajuda histórias como a minha a não serem esquecidas. Hoje ainda não consegui voltar para casa. Ainda durmo nas ruas, mas durmo com mais dignidade. Tenho pessoas que acreditam em mim, que me estendem a mão sem julgar. E se tem algo que aprendi em tudo isso, é que ninguém está livre de cair, mas todos podemos escolher tentar levantar. Não importa o tamanho do seu erro ou do peso que você carrega, sempre vai haver alguém disposto a te ajudar, mas você também precisa querer se ajudar. Então, se você está passando por um momento difícil, se sente que tudo está perdido, lembre-se do Zé aqui. Eu caí do mais alto que consegui chegar. Perdi tudo. Fui acusado de algo que não fiz por completo, mas estou tentando me erguer. E se eu ainda posso tentar, você também pode. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa de esperança. E se você quer ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Obrigado por me ouvir. E nunca esqueça, não importa o quão fundo você caia, sempre existe uma chance de recomeçar.